no chat? Isso. Show. Pessoal, quem estiver vendo a gente pelo YouTube, dá um ok aí. E a gente está fazendo uma live simultânea aqui, pela limitação do Instagram, né? A gente não consegue compartilhar a tela de forma mais dinâmica. Fala, Marcelão, Marcelão do Rio. João. Fala, João. Não, o João pode Aí. entrar aí também, se quiser dar umas dicas aí de essenciais para o Forex. Fala aí, João. Marcelão, na hora que você quiser, nós estamos Manda um começando. abraço. Manda um abraço. Beleza, então, pessoal. Todo mundo vendo a tela aí, vendo aqui a nossa ferramenta, né? Você já chega assim de cara, tá vendo um monte de coisa aqui. A intenção dessa live aqui é uma live mais informativa, né? Mostrar algumas dúvidas que o pessoal sempre fazem, né? Perguntas que sempre fazem para mim, para o Marcelo, no suporte. O pessoal às vezes compara com outros indicadores, isso é normal, né? Mas a gente quer mostrar algumas diferenças e mostrar a vantagem, né? Vender nosso peixe também, né? Mostrar que tem motivo para a gente considerar a nossa ferramenta uma ferramenta muito útil, muito boa. E nós vamos pegar um exemplo hoje de uma ferramenta que existe no mercado e vamos mostrar uma vantagem nossa, tá? Eu vou aqui no gráfico abrir uma janela limpa aqui, né? Sem nada. Ó, nós estamos aqui com uma janelinha limpa, sem nada. Vou jogar umas cores no candle aqui, beleza. Tá, pessoal? Vou mostrar hoje uma ferramenta que o pessoal sempre pergunta pra gente. Sempre faz a pergunta. A ferramenta de vocês é parecida com o túnel de Vegas. Eu já uso. Qual que é a vantagem? Né? O pessoal sempre pergunta sobre o túnel de Vegas. Então, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês, inclusive na W7, quando vocês baixam o MetaTrader W7, já vem com o túnel de Vegas, tá? Túnel de Vegas aqui, ó, Indicator. Eu vou jogar ele no gráfico e vou mostrar como é o túnel de Vegas e depois mostrar por que a gente é diferente, tá? Então, beleza, joguei no gráfico, não tem que fazer nada, só joguei, tá? Então, esse aqui é o túnel de Vegas, pessoal. Ó, vou até aproximar aqui. Vou tirar aqui essas linhas aqui, pronto. Esse é o túnel de Vegas. E muitas vezes o pessoal vê a nossa ferramenta aqui e fala, pô, parece, né? Semelhante. Mas na verdade, a semelhança está só em que tem linhas aqui, porque no mais ela é bem diferente, tá? Para quem não conhece o túnel de Vegas, ela é uma média móvel de 200 períodos, tá? Para quem não está muito familiarizado com indicadores, pessoal, quero que vocês entendam, tá? No mercado financeiro, a gente que opera os 4 pilares, nós somos alunos do Willy, para quem não conhece, eu e o Marcelo. Nós operamos 4 pilares e utilizamos a parte fundamental, todos os pilares que o Willy ensina, só que a gente incrementa com a tecnologia, né? Assim como nós estamos conversando aqui agora com vocês, nós estamos usando uma tecnologia que é o Instagram, que é o YouTube. A gente está se comunicando através de dados. Então, assim, aí a gente vem trazer a importância que facilita a nossa vida usar tecnologia, né? Então, assim, só que é usado de forma certa. Tem vários indicadores, tem várias ferramentas, mas muitas vezes as pessoas usam de formas até erradas, né? Então, eu não estou aqui para falar mal do túnel de Vegas, tá? Uma ferramenta muito útil, você pode utilizar também no seu dia a dia. Muitas vezes a pessoa não entende como ela funciona. Então, como eu estava falando, o túnel de Vegas ele tem uma média móvel central, que no caso aqui, nesse indicador, o padrão está vermelho, né? Essa média móvel ela é de 200 períodos, ó, 200. E o que o túnel de Vegas tem? Ele tem os níveis, tá? Níveis para cima e níveis para baixo, ó. Níveis aqui em positivo, ó, ele tem vários níveis em pips, aqui, aqui, aqui. Depois ele tem os mesmos níveis negativos, por isso que eles têm essas linhas aqui, ó,
Vou até marcar aqui para vocês, pessoal. Ó, ele tem essas linhas aqui, acima da média, são os níveis, e ele tem para baixo da média, que são os negativos. Então, o túnel de Vegas, ele tem essa média de 200 períodos, e todos esses números fixos, eles seguem essa média. Essa média faz esse caminho, você pode ver que esses níveis fazem esse caminho também. Só que eles têm a distanciamento entre um e outro. Tá? Então, a premissa do túnel de Vegas é você usar os níveis para comprar ou para vender, né? Tá no nível mais embaixo, você vai comprar, nível em cima, só que ele tem vários níveis, né? Então ele não te dá um norte, porque às vezes ele pode ir rompendo os níveis, né? Às vezes você vai entrar, eu vou entrar aqui, mas ele vai rompendo, eu vou entrar aqui, aí ele está rompendo, eu vou entrar aqui, ele vai rompendo. Então você não tem muito norte, né? É só vários níveis, e são níveis padrões para todos os ativos, né? Se eu jogar aqui, por exemplo, eu estou aqui com o GBP/NZD no gráfico, tá? Quem não conhece, não é familiarizado com Forex, pessoal, o Forex a gente opera, são paridades, tá? É sempre uma moeda frente à outra. Então, no caso, GBP/NZD é o que? Libra esterlina frente ao dólar neozelandês. Então, com o GBP/NZD fica desse jeito. Mas se eu jogar aqui, por exemplo, vamos jogar aqui uma outra moeda. Vou jogar aqui uma moeda que se movimenta menos, por exemplo, euro CHF. Euro frente aqui o franco suíço, tá? São dois portos seguros, duas moedas consideradas portos seguros. Então, joguei aqui no gráfico e vou mostrar aqui para vocês. É uma moeda, pessoal, que já se movimenta diferente. Ó. Ele teve uma situação de oscilação, mas a maior parte do tempo ela movimenta pouco a pouco. Olha só como ficam os níveis do túnel de Vegas. Então, assim, ele é fixo. Esse é um grande diferencial. Primeiro diferencial, né? O grande não, nossa ferramenta tem vários, né? A gente vê os níveis aqui, você pode ver que ele atingiu poucos os níveis. No GBP/NZD, ele estava estourando os níveis aqui embaixo, né? Enquanto nesse aqui vai estar estourando esses primeiros. Então, a primeira coisa, o túnel de Vegas não é dinâmico. Ele tem uma média de 200 períodos, a média é dinâmica, mas os níveis, eles são padrões, eles são o mesmo nível. Se eu abrir aqui ó, as configurações, ó, 555, 890, 1440, 2330, então assim, é fixo. E quem já tem mais experiência no mercado e vai caminhar no mercado, sabe que o mercado é dinâmico e o mercado muda constantemente. Nós estamos vivendo agora um período mundial de grave inflação, de perigo de estagflação, que é uma economia estagnada porque vai vir um aperto monetário e ao mesmo tempo com inflação. Isso é o pior dos cenários, né? Quando você tem um crescimento da economia e tem uma inflação, é ruim se tem uma inflação muito alta, porém a economia está crescendo. Agora, quando a economia encolhe e a inflação aumenta, aí você tem um perigo. E esse é o caminho que ninguém quer que aconteça, mas infelizmente nós estamos com esse perigo, né, mundial aí. Então, o que eu quero dizer? O mercado vai mudar e ele está mudando, né? Quem opera aí sabe que de dezembro para cá, né, janeiro para cá, mudou muito, especialmente com guerra, com situação justamente de inflação alta, aperto monetário. Então, nós que somos alunos do ILE, operamos 4 pilares, utilizamos essas informações fundamentalistas e utilizamos também uma parte técnica, quantitativa, uma parte de números, né? Que, na verdade, preço não deixa de ser número. Então, a gente usa isso também. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Primeira coisa, essa diferença que nós temos os níveis, só que aqui a gente chama de desvios, tá? Não é só uma nomenclatura diferente não, tá, pessoal? São desvios porque a gente considera como desvio padrão. Isso aí já é um contexto estatístico, matemático sobre variância, tá? Variância, isso aí no nosso treinamento a gente ensina. Nós estamos gravando novas aulas, inclusive explicando mais a base teórica para quem gosta. Quem não gosta, é bom pelo menos aprender alguma coisa, mesmo que não se aprofunde, mas a base teórica é muito interessante.
Então, essa é a primeira diferença, fora todos os recursos que a nossa ferramenta tem, mas vamos dizer, o túnel de Vegas só tem os níveis e os nossos níveis já são totalmente dinâmicos, né? Vamos mostrar aqui para vocês, justamente, ó, vamos pegar aqui os mesmos que a gente estava vendo. GBP-NZD, vou jogar no gráfico, vocês vão estar observando aqui agora. Ó, deixa eu arredar a câmera aqui para não tampar. Então, GBP-NZD. Nós temos essa faixa central aqui que nós chamamos de área de valor. A gente tem um nome para esse desvio, tá? Um nome carinhoso que a gente chama de valoroso. Esse desvio aqui, ele acompanha a maior parte do tempo onde o preço caminha, sabe? O preço caminha ali. Então, vocês podem ver que aqui o valoroso acompanha aqui o GBP-NZD. Vamos pegar o Euro-CHF aqui, poderia ser outro também, tá? Ó, no Euro-CHF a gente vê o valoroso se ajustando ao Euro-CHF. Lembrando que são ativos com características diferentes. Ó, nossa ferramenta a gente mostra aqui quantos pontos que anda por dia, em média. O Euro-CHF anda 700 atualmente, 700, até que ele aumentou a volatilidade com a guerra. Né? Você vê como é que a parte fundamentalista ela é importante. Né? Com a guerra, o euro teve uma oscilação, porque foi na zona do euro que está sendo mais afetada pela guerra. O franco suíço, como porto de seguro, se valorizando muito como refúgio, então aumentou a volatilidade. Até final do ano, ele fazia entre 500 e 600, agora já está 700 pontos diários. Nossa ferramenta faz essa leitura. Eu esqueci de mostrar para vocês, vou voltar. GBP-NZD, ele anda 1.397 pontos em média. Ó. 1.397, quer dizer, quase o dobro. O dobro, vamos dizer. 700 para 1.397 é o dobro. Então, é um ativo que movimenta muito mais. Mas a nossa ferramenta lê essa informação, identifica isso e faz esse ajuste. Vamos voltar para o Euro-CHF. Então, beleza. A nossa ferramenta vai se ajustando e traz esses níveis de formas dinâmicas. A gente não tem aquele monte de nível que o túnel de Vegas tem. Os nossos desvios, a gente usa 4 desvios, tá? 3 mais importantes, que são justamente esse valoroso, esse aqui de transição e esse mais aqui considerado mais de rejeição, né? Mais voltado para a rejeição, esse aqui muito voltado para exaustão, são conceitos que a gente ensina. Por isso que a gente faz algo diferente. Né? Normalmente quem vende uma ferramenta de trabalho não vende o curso para usar, né? Você não vai, Marcelo, você vai num lugar e fala, vou comprar um martelete. Quando você compra um martelete, você não ganha o curso de como usar o martelete. Simplesmente você tem que aprender com a experiência, aprender no seu trabalho, ou aprender num curso à parte. Né? A gente não, a gente pensou na necessidade de entregar uma ferramenta e ensinar a pessoa a utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível, do jeito que a gente desenvolveu ela. É claro que a pessoa pode desenvolver o operacional dela, adaptar a como ela usa, porém a gente dá esse treinamento junto, tá? Então, esses nomes técnicos, tudo isso é ensinado lá, tá? Então, aí eu quis já mostrar essa primeira diferença, tá? Essa diferença aqui do que é a nossa ferramenta para o túnel de Vegas. Então, só esse conceito já dá para vocês saberem que ela é diferente, tá? Se alguém tiver dúvida, a gente já pode conversar, não vou adiantar muito, passar para mais conceitos, não. Eu posso hoje mostrar mais algumas coisas, os painéis, algumas coisas que a gente tem, mas eu queria ver se alguém tem dúvida. Vocês estão vendo o gráfico? Eu estou vendo aqui no Instagram, o Daí falando que não está aparecendo. O Daí, nós estamos mostrando o gráfico lá no YouTube, tá? Vou postar o link de novo para quem está chegando aí. Acesse o YouTube. Quem tiver pergunta também, pode fazer, Marcelo. Você me traz aí essas perguntas aí que eu estou mais focado aqui na tela. Tem alguém com alguma dúvida? Fala aí pelo Zoom.
Deixa comigo. O pessoal tá me ouvindo no Instagram, será ou não? Pessoal, a gente está fazendo essa. Esse pessoal tá me ouvindo, será ou não? Deixa eu tirar aqui. Pessoal, a gente está testando essa questão aí, porque infelizmente não tem como a gente mostrar a tela. Só no YouTube que a gente consegue, né? Só no YouTube, então a gente está fazendo só dessa forma hoje aqui, mas a gente vai, talvez nas próximas, a gente vai só chamar vocês pelo Instagram e continuar pelo YouTube. Pessoal, na verdade, assim, túnel de Vegas e faixa de preço que vem dentro da ferramenta da 4 Profit, né? Nosso intuito da live hoje é justamente isso. Muita gente, como o Gustavo falou, pergunta pra gente, vocês usam um túnel de Vegas na ferramenta de vocês? Não é túnel de Vegas, pessoal. É bem parecido, né? O conceito parece o mesmo, mas não é o mesmo, não é a mesma ferramenta. Só a questão de ter níveis, né? Que é o que poderia falar que é parecido. O resto é totalmente diferente. Eu vi que tem um pessoal comentando no YouTube aqui, não tem? Então, pessoal, Cheguei. capricharam. Ah, tem um Então, José pessoal, Paiva perguntando aqui, Marcelo. Inclusive perguntou lá no Instagram também. A gente faz as entradas com base nos 4 pilares? Fala aí pra eles. sim, com certeza, pessoal. Sempre 4 pilares, sempre. A gente sempre costuma dizer, por mais que a ferramenta você consiga operar nas duas pontas, a gente só vai utilizar uma das pontas por paridade para fazer as nossas entradas. A gente nunca vai comprar ou vender o mesmo ativo. A gente ou só compra ou só vende o mesmo ativo. Exatamente. Inclusive, pegar esse ponto, pessoal, para quem perguntou sobre os 4 pilares, com certeza a gente usa os 4 pilares, porque os 4 pilares têm como premissa lote proporcional. Então, nós operamos proporcional à nossa conta. Tá? Aí entra um recurso fantástico que nós temos aqui na ferramenta, vou mostrar para vocês. Vou até eu vou deixar ele aqui, ó, destacado aqui em cima, tá? Ó, nós temos aqui essa parte que está em amarelo aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo aqui no YouTube. Cara, isso aqui é fantástico para você manter o equilíbrio da sua conta e manter ela saudável com limite de drawdown, né? Por que eu falo limite de drawdown? Essa parte aqui é focada em 8 moedas principais. É focada para quem quer diversificar e ter um equilíbrio na sua conta. Então, o que acontece? Nessa parte aqui, nós temos aqui ó, escrito limite. Então, nessa conta que eu tenho pequena aqui, eu posso abrir até 0.07, está aqui, ó, limite 0.07. Eu posso abrir até 0.07 por moeda, diversificando nas 8 moedas, a favor e contra elas. Dessa forma eu vou estar equilibrado e vou estar saudável na minha conta. Então, essa conta aqui, eu posso abrir 0.07. Por isso eu mantenho esse limite, ó. JPY, que eu tenho mais aqui, eu estou dentro do limite. 0.07, não abro mais. Eu sempre olho esse painel, quando eu vejo as oportunidades, e vou abrir as ordens baseado nela. Então eu olho, JPY já estou no limite. Esquece, não vou operar a favor do JPY mais. Tá? Aí eu vou olhar, qual a segunda que eu estou mais posicionado? GBP, 0.04. Ainda dá para eu abrir mais. Inclusive, se eu ver oportunidade, eu posso estar abrindo a favor dela. NZD, 0.04. Então, euro. Olha como eu estou equilibrado, pessoal. Dólar, 0.01. E áudio, eu não tenho nada a favor do áudio. Aí aqui na parte aqui, contra. Qual que eu estou contra? NZD, eu estou 0.05 contra, que eu estou mais. CAD, 0.04. E assim por diante. Na parte de contra, eu estou em todas as moedas. JPY é que eu estou menos contra. Então, dessa forma, quem perguntou sobre os 4 pilares, dessa forma aqui, eu mantenho meus lotes proporcionais e vou além. Eu mantenho equilíbrio entre as moedas, não equilíbrio entre paridades. O que muitas pessoas têm dificuldade, muitas vezes acabam pecando, elas querem diversificar paridades, supondo, vou operar JPY, GBP JPY, Euro JPY.
NZD, JPY, CAD, JPY, áudio, não está diversificando. A pessoa está operando várias paridades com JPY e a favor do JPY, né? Porque ele está no topo histórico nesse momento, 2022, 1º de junho. Então, muitas pessoas estão comprando o JPY, né? Vendendo a paridade, mas comprando a moeda, que está a favor da moeda. Então, isso é um perigo, tá? É um perigo. Muitas pessoas mandaram no privado contas, infelizmente, comprometidas. Infelizmente, contas que a pessoa já estava nas últimas já. Justamente porque a pessoa não manteve o equilíbrio. Ela muitas vezes achou que estava diversificando, operando várias paridades, mas a favor da mesma moeda. Então, esse painel aqui, ele já vai ajudar a pessoa a seguir o primeiro pilar, né? Lotes proporcionais, mais equilibrado a sua conta, tá? Então, essa é a primeira resposta aqui já para quem perguntou. Então, nível de margem. Nossa ferramenta, cara, tem nível de margem. Nós temos aqui um recurso. Antes de você abrir uma operação, você sabe, por exemplo, dependendo do lote, né? Eu vou abrir 0,05, eu já sei quanto que aquilo vai me consumir de nível de margem. Aqui eu já sei quanto que é meu nível de margem atual e quanto vai ficar no final, dependendo do lote, nessa moeda que está no gráfico. Então, olha aí o segundo pilar, tá aqui junto, né? Não usar stop, cara, é a base nossa nos 4 pilares, é não usar stop nas operações, tá? E paciência, aí é a parte psicológica de cada um, que é um dos pilares mais difíceis, se não o mais difícil, que é você ter a mente boa para seguir uma gestão operacional da conta e gestão também na hora de entrar. Muitas vezes, né, o mercado tá, né, Marcelo, dando oportunidade, a gente vai lá e senta a mão sem olhar. Ah, como é que tá aqui meu equilíbrio? Ah, como é que tá aqui minha utilização daqui em uso da conta? Como é que está a minha proporção? Então, são coisas importantes que a gente tem. N recursos na ferramenta aqui, tá? Tô só mostrando o básico, 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 tá? Nós temos painéis aqui fantásticos que vão agilizar tempo e vão te dar oportunidade para entrar nas operações. Lembrando que quem já conhece o MW4 Profit, quem já... Ó, o Gestão, que é o gratuito, que o pessoal já usava desde o ano passado, MW4 Gestão ajuda na gestão, por isso que nós colocamos esse nome nele. O Profit tem tudo que o Gestão tem, mais recursos de gestão e tem gatilhos de entrada. Que aí é a gente fazer as entradas, a gente deixar de fazer as entradas. Muitas vezes você vai ver oportunidade que você não deve entrar e vai ajudar nessa parte operacional também para otimizar, tá? Otimizar o quê? Diminuir seu drawdown, diminuir sua exposição, né? Entrar em pontos onde você vai conseguir ver, ó, pô, se eu entrar aqui, vamos pegar aqui, Euro CHF, pô, se eu pegar uma compra aqui, né, uma ferramenta me mostrando, eu conseguindo entrar, mesmo que atrasado aqui, cara, você consegue pegar até esse desvio, que é o desvio que a gente considera um desvio muito importante, é o valoroso, né? Ou se você consegue botar um trail stop, aí nós temos uns outros recursos aqui, para você aguentar segurar a operação por mais tempo. Então, você consegue otimizar a sua entrada, tá bom? Vamos ver aí mais alguma coisa aí, Marcelo? Ó, Porque assim, vamos ver. eu tô vendo aqui, ó, viu o Rodinei aqui perguntou, Rodinei perguntando aqui, se a ferramenta repinta, né? Tá, antes de falar ela, eu vou passar então, vamos falar sobre isso aqui. O pessoal está perguntando sobre tempo gráfico, melhor tempo gráfico. Vamos falar isso também, né, Marcelo? Você Sim, quer falar de vamos tempo falar. gráfico? Pode dar sequência aí. Quando Tá. eu vou ver as perguntas que a gente vai falando. Fala o que você tem que falar Tá, aí. responder rapidinho sobre tempo gráfico. Pessoal, isso é muito importante, tá? Na nossa ferramenta nós temos um operacional onde a gente começa do semanal fazendo as análises. É claro que primeiro a gente tem essa visão de topo e fundo, tá?
topo e fundo histórico. E nós temos aqui, inclusive, na nossa ferramenta, ó, um topo e fundo histórico de 5 anos, mostrando, e já mostra o topo e fundo histórico de 10 anos também. Então, nós temos essa informação, topo e fundo histórico de 10 anos, 5 anos, para a gente analisar. No caso do Euro CHF que está no gráfico, olha que interessante, tanto o de 5 quanto o de 10 estão batendo, ou seja, o topo de 5 anos foi rompido, o fundo de 5 anos foi rompido, e alcançou o de 10 anos, que é esse aqui, ó. Então, você já consegue ver rapidamente aqui essa informação. Então, primeira coisa, mensal. Depois a gente vai para o semanal, tá? A visão sempre do maior para o menor. No semanal, nós temos marcações automáticas da nossa ferramenta, tá? Nós também ensinamos. Aqui a gente chama de FIBO semanal, onde as melhores oportunidades a gente pega aqui no final da FIBO semanal, tá? No 0%, 25%, no máximo até os 50%, tá? Para compra, para facilitar para a gente. São regiões com mais probabilidade. Beleza, visão do semanal. Visão do diário, mesma coisa, a gente vai para o diário, vê também algumas marcações, inclusive a gente consegue jogar a marcação do semanal aqui. E os gatilhos de entrada a gente sugere todo mundo sempre estar abrindo no H4, tá? O H4 é o gráfico, vamos dizer, para gatilho, mas ele tem que estar em confluência com o diário e o semanal, tá? No mínimo com o diário, mas com o mensal óbvio, né? O mensal óbvio, você tem que estar baseado no mensal, mas de preferência que o diário e o semanal te dê o norte para você buscar o gatilho de entrada no H4, tá? Abaixo de H4, pessoal, é muito ruído, é muito você ficar na frente da tela. Se a pessoa quer ficar, quer aprimorar, quer afunilar a entrada, beleza, perfeito. É possível, eu em alguns momentos gosto de fazer, mas tem que estar com esse foco aqui de entradas no mínimo no H4, tá bom? Então, respondendo essa pergunta aí. Quer falar alguma coisa sobre isso, Marcelo? Respondida a pergunta aí do nosso amigo? Me dê a palavra, por favor, Gustavo. Então, assim, pessoal, voltando lá no começo que a gente estava falando de túnel de Vegas, né? Vamos voltar um pouquinho para o foco da live que a gente falou sobre túnel de Vegas. O tema é qual é a diferença do MW4Profit para o túnel de Vegas? Muita gente acha que é a mesma coisa. Muita gente acha que... Deixa eu desmutar o meu microfone aqui, para ficar melhor. Muita gente acaba achando que o túnel de Vegas é a mesma coisa que a ferramenta. Sim, eles têm o mesmo conceito. Qual é o conceito do túnel de Vegas? O conceito dele é uma faixa de preço. Você conseguir descobrir uma faixa de preço aonde que o preço trabalha, onde que o preço respeita essas regiões, né? Eu particularmente, eu sempre fui um pouco mais grafista do que fundamentalista, né? Até porque a gente fica quase 100% na frente da tela, então o gráfico me chamou muita atenção. Hoje eu sou primeiramente eu sou fundamentalista, depois eu venho grafista. Mas por que eu estou falando isso? O túnel de Vegas, eu nunca gostei de usar indicadores no gráfico. Eu sempre gostei de gráfico limpo, né? E o túnel de Vegas, quando eu usei, foi o mais próximo, foi o indicador mais próximo que eu já consegui utilizar. Porque para mim era o que mais tinha uma noção, para mim era o que mais tinha uma Marcelão, rapidão. O pessoal disse que está dando um retorno no áudio. Volta igual você estava antes, estava mudo aqui, agora está vindo o seu áudio. Tá bom agora? Vocês estão ouvindo? Tá dando retorno ainda? Acho que não. Acho que agora tá bom, né? Vocês estão vindo aí no Instagram, pessoal? Dá um ok pra gente aí. Dá um ok se estiver ouvindo aí. Então, pessoal, o que acontece? O indicador mais próximo que eu gostei de usar até hoje foi o túnel de Vegas. Só que aí apareceu a ferramenta MW4 Profit. Qual é a diferença dela pro MW4 Profit? Na ferramenta, no MW4 Profit, pessoal, a gente também tem uma faixa de preço na qual muita gente se confunde com o túnel de Vegas. Por mais que ela seja parecida, ela não é a mesma... é o mesmo conceito, mas não é a mesma ferramenta. Tá? Nossa, é totalmente dinâmico, né?
Até porque é, no túnel de Vegas, ele é genérico, ele é para todos os ativos. A faixa de preço da ferramenta ainda do Cloudcraft, ela é voltada para cada ativo. Cada ativo tem a sua faixa de preço. É como se cada ativo tivesse o seu túnel de Vegas, entendeu? Com a sua matemática por trás dela. Então, ela é parecida sim, é um conceito, mas não é a mesma coisa. O túnel de Vegas, como eu disse, ele é genérico. Ele aparece aí, ele anda em cima da faixa de preço. Já o MW Top Profit, a faixa de preço, a faixa de preço anda em cima do gráfico, tá? Então, assim, as pessoas nos perguntam qual que é o melhor tempo gráfico, voltando para aquela pergunta que você estava falando agora. Eu, particularmente, pessoal, se a gente pegar um gráfico mensal, a gente vai ter um gráfico muito mais amplo, né? A gente vai ter uma faixa de preço dentro do mensal. Dentro do mensal, a gente vai ter os fractais. Quem são os fractais do mensal? O fractal do mensal são o semanal. Nós temos 4 semanais. É como se o gráfico, é como se você fosse dando um zoom dentro da faixa de preço, e essa faixa de preço ela vai automaticamente ela vai se adaptando àquele tempo gráfico. Então, eu particularmente eu gosto de analisar o semanal, tá? Um tempo gráfico maior. Pode ser o mensal quanto o semanal. Eu gosto do semanal porque ele é dividido por 4 no mensal, né? Se eu tenho 4, eu quero usar mais do mensal. Isso me dá um pouquinho mais de visão. E vou reduzindo os meus tempos gráficos, sempre do maior para o menor. Então, eu venho do diário, perdão, do semanal para o diário até o H4. Tá? Quando eu já sei no semanal qual é a direção que eu preciso tomar, eu vou para o diário. No diário, eu filtro um pouco mais, eu afunilo um pouco mais as minhas opções. Eu entro no. E assim eu vou até o H4. Tá? Então, por exemplo, quando que eu uso isso para entradas? Tá? Isso para entradas, eu entro em pontos de H4. Agora, pontos de saída, eu vou até o meia hora. Porque daí eu quero esticar o preço, quero dar aquela esticada o máximo que eu consigo, e o preço, aí eu vou lá no meia hora para ver. Tá? Então, às vezes, se eu tenho a oportunidade, eu vou esticando, inclusive até os 5 minutos, para saídas de preço, para saídas de operação. Tá? Isso facilita muito também. Não faça isso para entrada. Para entrada você vai ter muito ruído. Tá? Já para saídas você consegue sair. Você já está positivo, então você vai levando o preço, vai empurrando o preço até o gráfico, até os menores tempos gráficos possíveis lá, até 5 minutos. 1 minuto não, né, pessoal? Top. Alguma Então, coisa pessoal, a assim. gente sempre usa o H4, refina em outros, mas os gatilhos no H4 é bem mais tranquilo. Você consegue buscar de 200 pontos para mais, tá? Sempre mais tranquilo, faz uma análise semanal. Às vezes, quem não tem muito tempo, consegue se posicionar pela semana no H4. Né? Você consegue buscar 1000 pontos, acima de 500 pontos. É, Então, vocês podem estar observando esse tipo de operação no H4, tá? exatamente. Tudo vai da sua paciência também, né? Tudo Isso. vai da sua paciência. Você consegue aguentar, você fica 3 dias vendo que é resultado positivo ali e sem fechar a ordem, Aí entra tendo algum uma coisa post. legal também, né? Que aí, por que você fala, por que nossa ferramenta é totalmente diferente do túnel de Vegas? Além das faixas aqui de preço ser dinâmicas, pessoal, faixa de preço, ela é nem 10% da nossa ferramenta, tá? E nem Exatamente. é uma das coisas mais importantes. Nossa ferramenta nós temos aqui desenvolvido por nós, com conceitos aplicados, né? Para quem não conhece ou para quem me conhece, sabe que eu sou programador, só que eu sou trader também. No dia a dia eu opero, né? Então eu consigo trazer essa necessidade nossa de traders e eu, como sou programador, sou dos números, sou quantitativo, eu vou aplicando e sempre refinando, né? Temos parceiros que estão aí, ó, membros, gente boa demais aqui, que estão aqui no chat aqui, por exemplo, o Rudimárcio é um deles. Sempre estou estudando o profissional, mostrando, aprendendo e desenvolvendo na ferramenta. Então, o diferencial nosso é isso, a gente bota o que funciona. E a força da moeda, que é um dos indicadores auxiliares que nós temos no Profit, que é esse aqui, ó. Pessoal, isso aqui
é a cereja do bolo, tá? Ele foi desenvolvido baseado em força das moedas, mas temos aqui vários conceitos por trás, além de commodities, além de metais exóticas, que vão estar auxiliando aqui na leitura para a gente estar operando, tá? Então a força dá uma direção na operação fantástica. Os membros que estão aqui, não me deixa mentir que ele faz um casamento muito legal juntamente na nossa ferramenta com as faixas de preço e também a fibofaixa, tá? Para quem não conhece, mais um diferencial que nós temos na ferramenta. Nós temos aqui, ó, uma fibofaixa dinâmica também. Tudo na nossa ferramenta é dinâmico, tá, pessoal? Por que é dinâmico? Porque a gente precisa de algo que vai facilitar a nossa vida e a gente não tem que ficar fazendo. Então, baseado nos cálculos, ele gera automaticamente. Quer falar aí, Marcelão? É justamente essas que são as diferenças, né? É justamente essa que é a diferença da... Por isso que a gente chama ela de ferramenta, porque ela não é apenas um indicador. Né? Qual é a diferença do túnel de Vegas? O túnel de Vegas é um indicador. A ferramenta, elas são inúmeros indicadores dentro de uma ferramenta só. Por isso que a gente chama, porque ela é total, ela é para... São várias análises, são várias ferramentas que a gente coloca ali. Se a gente fosse comparar o túnel de Vegas com a ferramenta, a gente ia comparar somente com a faixa de preço, somente uma análise da ferramenta. Então, mas não dá para comparar também, porque, como a gente já disse, e o Gustavo citou agora, ela é dinâmica por ativo, não genérica como o túnel de Vegas. Isso. Então, além qual é a disso, diferença? A diferença é que são várias análises e o túnel de Vegas não estou discriminando o túnel de Vegas, que é só um indicador, não. É muito bom, inclusive, eu gosto do túnel de Vegas, mas como a gente tem a ferramenta, a gente acaba utilizando na ferramenta a faixa de preço. Eu quero aproveitar e falar sobre uma coisa que nós temos na ferramenta, backtest, tá? Nós temos backtests na nossa ferramenta. Eu gerei aqui agora, eu abri nas configurações e joguei para ele habilitar as fibofaixas no passado, né? Quando estava lá operando, né? Porque aqui, ó, nós temos a fibofaixa atual, né? A fibofaixa atual é a do momento, de hoje, que está acontecendo. Então a fibofaixa atual é essa aqui. Eles têm as regiões aqui de exaustão, a gente consegue utilizar a exaustão também. Teve uma pessoa que perguntou, dá para operar a exaustão com os 4 pilares? Sim, dá para operar, é um dos conceitos que nós temos aqui. Então, no backtest a gente consegue gerar, por exemplo, por que a gente tem aqui, ó, destacado clarinho a exaustão? São regiões interessantes para entrar, seja para compra, seja para venda, tá? Então, abrir o backtest aqui, ó, como eu estou no H4, nós temos aqui semana atual, semana passada, semana retrasada. Então, vamos analisar aqui fibofaixa semana retrasada. Pessoal, fibofaixa semana retrasada, o preço foi na exaustão. Por isso a gente também tem as setinhas para ajudar, tá? Deu uma excelente ordem de compra, tá? No Euro CHF, que é um ativo que está no fundo, a gente buscaria compras, tá? Baseado topo e fundo histórico. Essa região, a gente fala não é só linha não, tá, pessoal? Quando tem as marcações na nossa ferramenta aqui, ó, você não pode olhar só a linha, você tem que olhar a região. Região vai de um que a gente chama de range, né? Vai o range. Então, pessoal que está perguntando de gráfico, acesse o YouTube, nós estamos ao vivo no YouTube mostrando o gráfico lá, tá? E vai ficar gravado para vocês assistirem depois também. Então, ele foi na exaustão de H4, região excelente para buscar uma compra nesse ativo. Então aqui você poderia fazer uma compra que seja uma compra curta, para quem quer fazer curta, ou uma compra longa, você poderia ir até a média, tá? Que é um dos conceitos que a gente tem na ferramenta. Inclusive, eu fiz aqui, ó, uma operação curta aqui, buscando justamente esse movimento que estava acontecendo, tá? Então, é possível sim utilizar até backtest para vocês estudarem, aprimorarem. Eu vou tirar o backtest aqui para não ficar tão poluído, tá? Ó, tirei o backtest, pronto, normal agora. Então, esse é um dos conceitos, tá? A gente vai fazer várias lives, podem ficar tranquilo. Toda semana nós vamos fazer essa live pública.
Nessa live pública, nós iremos sempre mostrar uma coisa ou outra, porque que a gente considera que a nossa ferramenta vai te ajudar, vai te auxiliar nas suas operações, e junto com outras coisas que nós temos que é fantástico, que é o grupo de membros, né? A gente troca informação, troca experiência, análise fundamentalista que nós temos incluído também em áudio e vídeo, bot do Telegram, às vezes você está no seu trabalho, eu quero saber como é que está a faixa de preço, como é que está a fibofaixa, manda no Telegram, o nosso bot te manda o gráfico com a nossa ferramenta. Então, você não está na frente do PC, mas você consegue ver também. E a força das moedas, igual eu estava falando. Eu só quero mostrar um painel que é muito especial. É um painel novo que a gente deu uma aprimorada nele, inclusive exclusivo para os membros. Essa semana nós vamos fazer uma live de operacional em cima dela. Só para vocês verem aqui, um negócio que é muito legal. Esse aqui, ó. Esse aqui é um dos painéis que nós temos, tá? Esse é o painel de força. Tá? Nós temos painéis aqui com os desvios, são os desvios aqui. Todos esses desvios que a gente está vendo aqui, ó, tudo isso aqui, a gente consegue abrir o gráfico e aqui no painel já ver todos eles. É claro que vocês podem estar olhando, achando complexo, mas nós temos um treinamento que depois fica fácil de entender, né? Nós temos pontos de exaustão, gatilhos de entrada, ó, mostrando possíveis exaustão. Ó. Vamos lá. Áudio JPY. Está dando aqui uma possível exaustão. Vamos clicar lá e ver. Ó, gráfico de áudio JPY aqui. Ó, o que está acontecendo? Região de exaustão. Começou uma correção. Quer dizer que vai reverter o movimento e já virar e descer? É o sonho de todos que estão operando esse par. JP. Sim. Mas uma reversão, mesmo não acontecendo, uma correção já está se iniciando, tá? Pode ser uma correção curta, a gente não sabe, pessoal, o mercado é soberano, tá? A nossa ferramenta entrega probabilidade estatística, ele pode vir até aqui, provavelmente até aqui, não sei se ele vai ter força até a média, se continuar com os fundamentos do jeito que está, para continuar subindo mais um pouco, talvez próximo aqui dos últimos topos, né, que teve aí. Mas uma correção aqui no H4, pessoal, até a média dá 1.500 pontos, até uns desvios de baixo 900 pontos. Então, a nossa ferramenta já te entrega isso. Você clica aqui, ele já te entrega, ó, quais pontos antes de você entrar nos gráficos, né? Você não precisa de sair entrando, eu tenho que entrar nos gráficos para ver. Você pode entrar se você quiser. Mas a nossa ferramenta já te mostra aqui, já de mão beijada, para você fazer a sua análise, fazer a análise fundamentalista dentro dos 4 pilares e fazer a entrada, tá? Então, é possível sim. Quer falar aí, Marcelo? Lembre-se, pessoal, o que a gente sempre fala, a ferramenta é um canivete suíço. Tá? Muita coisa, muita análise, muita ferramenta, você vai achar o seu melhor operacional. Tem mais de 10 análises aqui. Eu, particularmente, não uso todas, tá? Eu uso o que mais me encaixa, tá? Eu gosto do que? Faixa de preço, pontos de reversão, tá? Isso, para mim, é o que mais me agrada. A força também, obviamente, e com certeza o painelzinho aqui embaixo aqui de portos e betas, né? Portos e risco agora, né? Eu chamo de portos e betas. Então, nós temos aqui essa região aqui que já te dá como o mercado está. Nesse momento, o mercado está se voltando um pouco para os portos seguros. Portos seguros, para quem não sabe, é novo no mercado. Ó, franco suíço, dólar americano, a gente tem o euro, que é um porto seguro, porém está passando por dificuldades por causa da guerra. E o ien é um porto seguro clássico que atualmente não está fazendo esse papel justamente por motivos de análise fundamentalista. Quando você faz, você consegue entender. Tá? Tem uma inflação baixa? Tem. Porém, é um país que está fazendo ainda um afrouxamento monetário, um afrouxamento da economia. Ele não fez um aperto na economia e está sofrendo muito com a cadeia também de produção, né? Temos companheiros aí que trabalham em montadoras, né? Como Honda, como outras aí japonesas, que está com falta de peça. Falta de peças, além também de microchip e tudo mais. Então, existe um problema aí
que o JPY, né, o Japão, ele é um grande produtor de tecnologia, de maquinário, e ele está sofrendo com essa quebra na cadeia. Então são vários motivos que está fazendo o IEM, que é um porto seguro, sofrer. Mas, se vocês que estão operando têm reparado, quando o dólar dá uma fortalecida, o Ien tem sido carregado. Ó. Isso aqui aconteceu recentemente. O Ien foi carregado nesse dia aqui, quando o Fed começou a apertar mais ainda. Né? Surgiu rumores de aumentar 75 bips aí na taxa de juros e o Ien foi junto com o dólar. Tá? Então, é isso. Eu não queria estender mais a live para não ficar pesado para vocês. E a gente vai fazer várias lives, tá? Quero deixar esse gostinho de quero mais também. E é isso aí, pessoal. A nossa ferramenta é dinâmica, nós temos diversos painéis. Dei uma pincelada aqui de exaustão que nós temos aqui, gatilhos de entrada. Nós temos o painel de força aqui, que é fantástico também. Temos exaustão de força. Várias coisas para facilitar, né? Eu consigo ver aqui como está a força nos time frames diversos, né? São recursos exclusivos que você só vai encontrar na nossa ferramenta, tá bom? Tá, eu esqueci de falar sobre repintar, que um rapaz perguntou. Pessoal, nossa ferramenta não repinta. Nós temos um conceito aqui que nós temos que tomar cuidado e a nossa ferramenta mostra de antemão, que são essas setas de reversão aqui. Essas setas de reversão, pessoal, elas mostram sempre topos mais altos que os topos anteriores, tá? Todo topo, como a gente sabe, ele pode ser rompido. Esse topo aqui poderia ter sido rompido e aumentado. Então, a ferramenta ela faz esses cálculos, tá? De topos mais altos ou topos mais baixos. Então, a gente coloca, quando mostra uma possível reversão, a gente, inclusive, não mostra setinha de cara, mostra um reloginho. Reloginho. É um reloginho. Reloginho quer dizer o quê? Se prepare, existe uma possível reversão, porém, ela só é confirmada quando o preço começa a descer. Então, quando o preço desce aqui, ó, supondo, né? Vamos pegar aqui uma situação igual a essa. Veio aqui, na hora que ele fez isso aqui, nesse ponto ele começou a mostrar que ele confirmou uma correção, tá? Poderia não ser uma reversão, né? Mas foi uma reversão. Mas é uma correção, então ele marca lá uma setinha te mostrando ali. Quando é uma situação que ainda não se confirmou, ele vai mostrar um reloginho justamente porque pode ser rompido, um topo mais alto ou um fundo mais baixo. Então a gente tem esse cuidado nessa questão de topos e fundos de reversão em mostrar para vocês que podem haver mudança. Quando é confirmado, a setinha fica lá e não tem nada que pestanejar. E o resto totalmente dinâmico, tá? E é isso aí. Tem mais uma pergunta que fizeram aqui, pessoal. Qual que é a diferença do MW4 Gestão e para o MW4 Profit, pessoal? Justamente, pessoal, o nome já diz tudo, tá? O MW4 Gestão, ele vai mostrar a gestão da sua conta, como a gestão da sua conta deve ficar e como ela está, tá? Já no MW4 Profit é focado mais para o operacional. Por exemplo, no operacional você não vai ver, no gestão você não vai ver faixa de preço, probabilidade, fibofaixa, né? Então, é mais voltado, você só vai ter um painel ali do lado mostrando como está a gestão da sua conta. No MW4 Profit, você vai ter todos esses incrementos aí com análises, é muito mais completo. É uma versão turbinada do MW4 Gestão, beleza? Sim. A diferença é que o gestão ele não te dá gatilho, né? O foco dele não é esse, né? O foco dele é contagem de lotes proporcionais, é mostrar nível de margem, é te dar uma base para operar os 4 pilares, né? Uma base poderosa já, é uma ferramenta muito poderosa. Só o MW4 Gestão, cara, você não acha no mercado, foi mais de um ano de trabalho meu em cima dele, programando diariamente. Então, assim, são milhares de linhas de código, é realmente algo focado em entregar um produto muito bom, né? Um produto que fosse além da expectativa das pessoas. E graças a Deus a gente recebe esse feedback, né? Quando a pessoa utiliza o MW4 Gestão, a pessoa fica muito contente com os recursos que já tem lá. Só que o Profit, pessoal, é um outro nível, tá? O Profit é algo que a gente tem trabalhado
diariamente, vários gatilhos de entrada, Você... né? Várias outras ferramentas, tá? Então é basicamente isso e a gente vai mostrando nas próximas lives para vocês verem essa diferença. O pessoal está perguntando aqui também se eles estão vendo na tua tela, o pessoal que já tem, os membros que já tem, estão vendo algumas diferençazinhas para as suas ferramentas. Pessoal, a É nossa amanhã. ferramenta ela ainda está um pouquinho mais atualizada. A gente vai liberar essa nova versão para vocês em breve, tá? A gente só está fazendo alguns ajustes, mas a gente vai liberar isso aí para vocês. Os membros A que gente estão vai no estar grupo encerrando por lá, aqui. os membros que estão no grupo lá já sabem, hein? Amanhã uma live com vocês aí especial. Vocês vão ver, ó, tem suporte e resistência na nossa ferramenta também e muita coisa. É Vamos isso encerrar aí aí. que o Instagram derruba a gente, já vai dar uma horinha, né? É isso aí. Pessoal, um grande abraço para vocês. Quem tiver dúvida... e lembrando, pessoal, agora nós temos 30 dias. Se não adquiriu a ferramenta e não gostou, não são mais 7 dias. Nós aumentamos para 30 dias. Quem quiser utilizar a ferramenta aí como teste gratuito, agora são 30 dias. Beleza? Só mais esse recadinho. E, pessoal, é isso aí. Uma boa noite para todo mundo. E quem quiser tirar dúvidas, pode mandar no nosso privado, que a gente está aqui para responder vocês. Fechou? Um grande Valeu, abraço e até mais. um Valeu! abraço.